Entre as páginas da história antiga, existe uma história de advertência que resistiu ao teste do tempo, a história do rei Salomão e das suas 1000 esposas. Ao viajarmos de volta através dos anais do tempo, mergulhemos nas cortes opulentas da Idade de Ouro de Israel, onde o esplendor do reinado de Salomão só foi igualado pela profundidade da sua sabedoria. No entanto, por trás da fachada de grandeza real havia uma história de tentação, traição e queda final, à medida que o apetite insaciável do rei por mulheres o levava por um caminho pavimentado de perigos. Portanto, aproxime-se, querido ouvinte, enquanto desvendamos os mistérios do harém de Salomão e descobrimos as verdades atemporais escondidas nas dobras desta antiga lenda. Nos opulentos salões do Palácio de Salomão, onde o ar estava carregado com o aroma de especiarias exóticas e o brilho do ouro adornava todas as superfícies, reinava um rei cuja sabedoria era famosa em todo o mundo conhecido. Salomão, filho de David, ascendeu ao trono de Israel com o peso da expectativa sobre os ombros, herdando um reino que se estendia desde as margens do Mediterrâneo até as fronteiras do Egito. No entanto, entre a grandeza da sua corte e a reverência dos seus súbditos, Salomão nutria um desejo secreto que acabaria por ser a sua ruína, a sua sede insaciável por mulheres. Como uma mariposa atraída pela chama, Salomão procurou saciar seus desejos com 1000 esposas, cada uma mais bela e exótica que a anterior. E assim, dos confins da terra, mulheres foram trazidas à sua corte para se juntarem ao seu harém, sendo a sua presença um testemunho do poder e da influência de Salomão. No entanto, o rei mal percebeu os perigos que espreitavam dentro dos limites das paredes do seu palácio, pois as mulheres que disputavam o seu favor trouxeram consigo os costumes e crenças das suas terras natais, ameaçando minar os próprios alicerces do seu reino. Assim começou a trágica história de Salomão e suas 1000 esposas, uma história de ambição, traição e as consequências do desejo desenfreado. À medida que os anos passaram e o harém de Salomão cresceu em tamanho e diversidade, também aumentaram as tensões e rivalidades entre suas esposas. O ciúme fervia sob a superfície, enquanto cada mulher competia pela atenção e carinho do rei, recorrendo à astúcia e à manipulação para garantir o seu lugar no coração dele. Nas câmaras internas do palácio, rumores de conspiração e intriga enchiam o ar, à medida que alianças eram formadas e quebradas com uma frequência alarmante. No entanto, em meio ao caos da política cortês, Salomão deleitou-se com a adoração que lhe foi prestada pelas suas muitas esposas, alheio aos perigos que espreitavam pouco além da sua vista. Com o coração influenciado pelo encanto inebriante do encanto feminino, o rei fez vista grossa às advertências de seus conselheiros, optando por satisfazer todos os seus caprichos e fantasias. E assim, as sementes da discórdia semeadas em seu harém acabariam por levar à sua queda, à medida que as mulheres que deveriam lhe trazer alegria e companheirismo se tornaram instrumentos de sua ruína. Assim começou a trágica descida de Salomão, cuja sede de prazer acabaria por custar-lhe o próprio reino que ele havia trabalhado tão incansavelmente para construir. À medida que o harém de Salomão crescia a proporções sem precedentes, também cresciam as complexidades e os conflitos dentro de sua corte. A cada nova adição à sua coleção de esposas, o delicado equilíbrio de poder mudava, à medida que facções rivais competiam pela supremacia nas afeições do rei. Atrás da fachada dourada das paredes do palácio, uma competição feroz assolava entre as mulheres, cada uma determinada a ofuscar os seus rivais e garantir o seu lugar ao lado de Salomão. No entanto, sob o verniz de beleza e elegância havia uma fossa de ciúme e ressentimento, à medida que alianças eram forjadas e quebradas com uma frequência alarmante. Nas câmaras internas do palácio, rumores de conspiração e intriga enchiam o ar, enquanto cortesãos e concubinas tramavam para promover seus próprios planos. E embora Salomão se deleitasse com a atenção e adoração dispensadas a ele por suas muitas esposas, ele permaneceu alheio aos perigos que se escondiam logo além de sua vista. Cego pelos seus próprios desejos e pelo fascínio do poder, o rei fez ouvidos moucos aos avisos dos seus conselheiros, optando por satisfazer todos os seus caprichos e fantasias. E assim, as sementes da discórdia semeadas em seu harém acabariam por levar à sua queda, à medida que as mulheres que deveriam lhe trazer alegria e companheirismo se tornaram instrumentos de sua ruína. Assim começou a trágica descida de Salomão, cuja sede de prazer acabaria por custar-lhe o próprio reino que ele havia trabalhado tão incansavelmente para construir. À medida que os anos passaram e o reinado de Salomão continuou, as consequências do seu estilo de vida polígamo tornaram-se cada vez mais aparentes. O outrora unificado reino de Israel começou a fracturar-se sob o peso dos conflitos internos e da pressão externa, à medida que as nações vizinhas aproveitavam as vulnerabilidades dentro da corte de Salomão para promover as suas próprias agendas. Em meio ao caos da política cortês e à busca incansável pelo prazer, a sabedoria do rei diminuiu, substituída pela loucura e pela loucura.
Seu coração, antes devotado ao serviço do Senhor, tornou-se frio e distante, à medida que o fascínio dos prazeres mundanos turvava sua visão e o desviava. E embora procurasse consolo nos braços de suas muitas esposas, encontrou apenas vazio e desespero, pois os prazeres da carne não conseguiam preencher o vazio dentro de sua alma. No crepúsculo do seu reinado, Salomão viu-se afastado do Deus a quem outrora servirá tão fielmente, com o seu legado manchado pela loucura da sua juventude e pela arrogância da sua velhice. E assim, a trágica história de Salomão e das suas 1000 esposas serve como um lembrete preventivo dos perigos do desejo desenfreado e da loucura de depositar a confiança nos prazeres passageiros deste mundo. À medida que o reinado de Salomão chegava ao fim, as consequências da sua loucura tornaram-se cada vez mais evidentes. O outrora grande reino de Israel, que floresceu sob o seu governo sábio e justo, estava agora em ruínas, dilacerado por conflitos internos e agressões externas. As alianças que Salomão forjou com as nações vizinhas ruíram face à sua nova força e unidade, deixando Israel vulnerável a ataques de todos os lados. E embora o rei procurasse consolo nos braços de suas muitas esposas, ele encontrou apenas vazio e desespero, pois os prazeres da carne não conseguiam preencher o vazio dentro de sua alma. Nos últimos dias de seu reinado, o coração de Salomão ficou pesado de arrependimento enquanto ele refletia sobre as escolhas que levaram à sua queda. A sabedoria pela qual ele era famoso foi desperdiçada na busca de prazeres passageiros, e o reino que ele havia trabalhado tão incansavelmente para construir agora estava em ruínas a seus pés. No entanto, no meio dos escombros dos seus sonhos desfeitos, Salomão agarrou-se a um vislumbre de esperança, pois sabia que o Deus que outrora o favoreceu ainda poderia estender misericórdia e perdão àqueles que o procurassem com um coração contrito. E assim, em seus momentos finais no trono, Salomão inclinou a cabeça em humildade e arrependimento, buscando perdão pelos pecados que provocaram sua queda. E embora o seu reinado tenha terminado em desgraça, o seu legado permaneceria como um conto de advertência para as gerações futuras, um lembrete dos perigos do desejo desenfreado e da loucura de colocar a confiança nos prazeres passageiros deste mundo. E assim, o reinado de Salomão chegou ao fim, um capítulo comovente nos anais da história de Israel. O outrora poderoso reino, que floresceu sob o seu governo sábio e justo, agora estava em ruínas, um testemunho da loucura e da arrogância do seu antigo rei. Ao contemplar a devastação causada por suas próprias mãos, Salomão sentiu o peso do arrependimento cair sobre seus ombros como um manto pesado, seu coração pesado com o peso da culpa e do remorso. No crepúsculo do seu reinado, Salomão refletiu sobre as escolhas que levaram à sua queda, com a mente assombrada pelos ecos de advertências ignoradas e sabedoria desperdiçada. As mulheres que outrora adornavam a sua corte com a sua beleza e graça pareciam agora espectros criados por ele próprio, e a sua presença era um lembrete constante da loucura da sua juventude e das consequências dos seus desejos desenfreados. No entanto, entre as ruínas dos seus sonhos desfeitos, Salomão agarrou-se a um vislumbre de esperança, pois sabia que o Deus que outrora o favoreceu ainda poderia estender misericórdia e perdão àqueles que o procurassem com um coração contrito. Com as mãos trêmulas e o rosto manchado de lágrimas, o rei baixou a cabeça em humildade e arrependimento, buscando o consolo no conhecimento de que mesmo em seu momento mais sombrio, a redenção ainda estava ao seu alcance. E embora o seu reinado tenha terminado em desgraça, o legado de Salomão permaneceria como um conto de advertência para as gerações futuras, um lembrete dos perigos do desejo desenfreado e da loucura de depositar a confiança nos prazeres passageiros deste mundo. E assim, à medida que os ecos do seu aviso reverberam pelos corredores do tempo, prestemos atenção às suas palavras e aprendamos com os seus erros, para que não sejamos também consumidos pelas chamas dos nossos próprios desejos.